Então, portanto, no que diz respeito... Antes de continuar, no final da aula, ou ao meio, não tem possibilidade de nos mostrar assim uma fotografia de uma igreja cuja adequação litúrgica foi bem feita. Será feito. Está previsto. Só ler-vos esta passagem da gripa. Ler-vos um bocadinho mais detalhadamente. Não é experiência difundidíssima entre os grandes, as grandes obras-primas, que as grandes obras-primas são sempre atuais, amáveis e comunicativas. Se é assim, o grande... É que isto... Então, percebo, porque a questão é, já vos disse que é uma questão que está muito... A questão entre a adequação litúrgica do ponto de vista da liturgia e do ponto de vista da funcionalidade é muito posta é muito crítica com o outro reverso, que é a preservação da pré-existência. Parece impossível, quer dizer, não é uma coisa impossível, por aquilo que vos disse, porque, ao contrário de outras intervenções em que o tema da nova intervenção pode, ou as pessoas podem pretender que seja muito diferente relativamente ao uso anterior, e isso poderia causar problemas, aqui não é previsível que esses problemas aconteçam. Mas, se acontecerem, a que é que se deve dar a prevalência? Pronto. E aqui, com toda a franqueza, eu acho que se deve dar a prevalência à pré-existência e não à liturgia, não à adequação litúrgica. Porquê? Porque entre ter uma situação que liturgicamente não funcione na perfeição e ter uma situação tal, que seja de tal modo contrastante, que resulte numa situação efêmera e que necessariamente vai provocar a desatenção das pessoas, portanto, por muito eficazmente que todos os circuitos e que todas as coisas fiquem resolvidas, como é o caso da Igreja do Colégio de São João do Brito, por muito eficazmente que todas aquelas situações e que a proximidade, etc. Eu, quando estou naquela aula, estive lá, não estive lá muitas vezes, mas estive lá em duas missas, em 2 ou 3 missas, não consigo evitar estar a olhar para aquilo que era o altar-mor, para a zona do altar-mor e para a zona da entrada, que tem um corpo por cima, ou uma coisa qualquer, percebe? Portanto, não é pela valorização da pré-existência, mas é pela valorização da perturbação que não considerar a pré-existência causa. E, portanto, nesse caso, eu penso que é preferível ser um bocadinho menos exigente relativamente ao peso, à modernidade da nova disposição litúrgica, ser um bocadinho, sofrer um pouco mais essa circunstância, porque, em primeiro lugar, o contraste não é nunca definitivo e, em segundo lugar, a introdução de uma nova situação, um novo presbitério, uma nova disposição da Assembleia, etc., 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 acaba por ser um OVNI que vai distrair as pessoas. Professor, nesse aspecto, os documentos da Igreja pós-concílio vão todos neste sentido de ter respeito e, quando não é possível, pois não é possível. Não vale a pena estar a inventar. Mas não é isso que os arquitetos ou os liturgistas, assim, à vanguarda, normalmente praticam. Por isso é que eu vos trouxe estes 2 casos, que são casos recentes, não é? São os radicais. Pois são os radicais, mas são aqueles que fazem. Isso é que é dramático. E é isto exatamente que diz a Cripa, com uma argumentação que eu acho que é pertinente. Por isso é que aqui não é uma questão de partido, estão a perceber? É uma questão de razões. É isso que tem que ser averiguado, se há ou não há razões.
Não é a experiência difundidíssima que os grandes obras-primas são sempre atuais, amáveis e comunicativos. Se assim é, uma grande obra-prima da arte sacra de uma época diferente da nossa não nos impede de viver autenticamente a liturgia atual. Não nos impede. A gente sabe isso nas igrejas da Baixa. Pelo contrário, consentos de colher com facilidade o valor de memória veiculado pela tradição. Aquilo que nos espanta do passado é aquilo que nos surpreende, aquilo que nos maravilha do passado. É a fé vivida, encarnada, testemunhada também na obra de grande qualidade, na obra de arte de grande qualidade. Esta maravilha, este espanto, pertence à experiência litúrgica e coroa a nossa fé de hoje e sustenta-a. Celebrar uma liturgia num lugar que não pode ser radicalmente adaptada à reforma do Vaticano II, por hipótese, e esta é aquilo que eu queria sublinhar, celebrar uma liturgia num lugar que não pode ser radicalmente adaptada à reforma do Vaticano II, senão com grande dano das obras de arte que a definem, não quer dizer ser constringidos a fechar os olhos e a imaginar-se num vazio espacial onde a própria liturgia acontece. Significa experimentar a continuidade na distinção entre passado e presente. Quer dizer, a própria dificuldade de viver uma liturgia atual não deixa de ser sinal de um outro dado que liturgicamente é importante, que é exatamente a continuidade dos tempos. E a continuidade do povo de Deus, a continuidade da instituição Igreja. Isso também é significativo, não é um dano. Pode ser vivido como uma vantagem, como um dom. A diferença relativamente à experiência litúrgica num espaço bem adaptado ou numa igreja nova não é de secundária importância. A compresença destas possibilidades de experiência é uma riqueza não só artística, mas também litúrgica. Ou seja, a própria adversitividade de um determinado espaço, a liturgia contemporânea, por hipótese, por isso, quer dizer, ela não é nunca fundamental nem essencial, é uma riqueza, é um testemunho desta continuidade, daquilo que dizia exatamente o Gonçalo M. Tavares, quer dizer, a experiência que nós temos do antigo é qualquer coisa que nos suscita uma maravilha, que tem a ver com uma coisa que é maior do que nós. Isto não pode ser ignorado, é uma constatação da cultura, do restauro e da conservação do século XX, percebem? Não pode ser ignorado que o antigo atrai, por ser antigo, exclusivamente por ser antigo. E já agora posso só dar uma chega. A minha mãe sempre disse que gostava mais se sentia mais bem acolhida em igrejas antigas, que contemporâneas para ela, porque sentia precisamente esse abraço, um certo acolhimento, não é? Que o anterior já tinha enquanto espaço. Uma história só muito de facto é, não é? Continua a criba. A normativa eclesial, por todas estas razões e por muitas outras, que seria muito interessante explicar, é proposta de modo não dogmático e não rigidamente bonito. Quer dizer, tem esta flexibilidade, exatamente, que o padre João nos chamou agora. Ora bem, vamos tentar então ver, considerada na dificuldade, o potencial que existe e mesmo a maneira de lidar com um possível dano, com uma possível incapacidade de realizar isso, vamos ver agora, nesta terceira parte, como é que se pode fazer. E isto tem a ver exatamente com como é que se lê uma pré-existência. É um assunto complicado, até para os arquitetos, é um assunto que diz respeito sobretudo aos arquitetos, é um assunto que não tenho a esperança de que fique hoje resolvido, mas que queria só dar umas pinceladas para depois poder aprofundar. Então, a intervenção que nós fazemos na adaptação tem várias exigências. Tem a exigência de que
a nova intervenção gere, relativamente à pré-existência, uma unidade, a obra de arte é, por sua natureza, una, não feita por partes. Quer dizer, as partes sentem-se, mas sempre como parte de um todo. Há um todo que unifica isto tudo. E isso tem que se manter. Por outro lado, há também a necessidade de gerar uma nova arquitetura. Porque é uma exigência da contemporaneidade. Vejam, que seja nova a arquitetura é inevitável. Mesmo, qual é o problema do pastiche? O problema do pastiche é fazer uma coisa que não quer ser nova, mas que acaba por ser. E, portanto, há qualquer coisa que nos deixa insatisfeitos. Portanto, ser nova a arquitetura é sempre inevitável. Temos é que perceber como é que essa nova arquitetura vai gerar unidade com a antiga. E gerar essa unidade com a antiga não é imitar a antiga. Porque uma imitação contemporânea de uma coisa antiga causa engulhos. Não há volta a dar. Não se consegue evitar isso. Não é? Normalmente, o que é que acontece com uma adequação litúrgica? Ou não se faz nada, porque se tem medo, ou se faz um pastiche, que evita o diálogo com o antigo, fazem-se pequenos arranjos que não geram a participação, ou então faz-se uma intervenção desgarrada da pré-existência, a resolução de um problema funcional, esquecendo o peso da pré-existência, o que causa aquela esquizofrenia do edifício que eu já vos falei. Metodologicamente, então, o que é preciso? Em primeiro lugar, conhecer a liturgia e a eclesiologia, portanto, a compreensão que a Igreja tem de si mesma no tempo atual, a liturgia e a eclesiologia, e deixar-se determinar por ela. E isso, esta primeira investigação, determina o conteúdo nas intenções do projeto e na definição dos espaços e percursos. Portanto, esta compreensão de qual é o conteúdo da obra arquitetónica resultante de uma adequação litúrgica. Sobre esta parte não vou gastar muito tempo, porque isso foi aquilo que tivemos a fazer este tempo todo. O que é que deve ser para a Igreja? Depois, segundo passo, ler bem a pré-existência. Segundo passo, que não tem que ser, não tem que ser cronológico, evidentemente. Ler bem a pré-existência e deixar-se condicionar por ela. Ela é uma condição. Ler bem a pré-existência e deixar-se condicionar por ela. No estilo, na expressão, na alma da pré-existência. Vejam, quando eu falo de esquizofrenia dos edifícios, tem exatamente a ver com isto. Tem a ver com duas atitudes diferentes. O Michel Ferreira, quando fala dos objetos de arte, isso é aplicável à arquitetura, fala de objetos quase humanos. E é muito interessante esta quase humanidade dos objetos de arte, na medida em que eles de facto comunicam connosco. Distinguem-se. Porquê é que eles são quase humanos? Consegue-se perceber isto com alguma facilidade. Enquanto há uma série de objetos, como um lápis, ou alguma coisa qualquer, que são usados como ferramentas, e portanto têm um valor puramente funcional, os objetos de arte têm uma qualidade de insubstituibilidade. Ou seja, se eu tiver um martelo, posso gostar muito do martelo, não é? Mas se alguém inventar um martelo que seja mais eficaz, que canse menos a minha mão, eu deito fora o primeiro e compro o segundo e passo a usar o segundo. Agora, pelo contrário, se esse martelo for o martelo do meu avô, eu já não o troco. Portanto, o martelo do meu avô tem uma característica de insubstituibilidade. É qualquer coisa única, mas não tem valor apenas por ser única. Tem valor por ser única e por mexer comigo, por me dizer qualquer coisa, por eu a sentir como necessária. Não é substituível. Ora, as únicas coisas que verdadeiramente são insubstituíveis, coisas entre aspas, quais são? São as pessoas. As pessoas, exatamente, não existem para a realização de uma determinada função. Têm um valor de per si, têm um valor individual, não existem como ferramentas. Portanto, todos aqueles objetos que têm esta qualidade de insubstituibilidade, tal como as pessoas, são, como o Michel Dufresne diz, objetos quase pessoas, quase humanos. Exatamente. Porque estão sempre associados
associados a... Isso. Quer dizer, fenomenologicamente aquilo que eu constato é isto. Depois eu consigo perceber que estão associados a pessoas. O que é relativamente evidente quando falamos do martelo do meu avô, percebem? Mas quer dizer, um relógio antigo, que é uma antiguidade e que tem um valor quase pessoal, eu não consigo dizer que ele está associado a uma determinada pessoa. Estará, com certeza. Será o caso daquela cruz que se encontra no Museu de Braga. Dizem que é a cruz de Pedro Álvares Cabral, que levou para o Brasil. Digamos, do ponto de vista estético e de arte, não, é um pedaço de ferro, não é? Envelhecido, já carcomido, está ali no museu com um valor incalculável. Mas há a confirmação de que é. Sim, foi. Que é isso, porque às vezes pode haver uma associação feita. Sim, não estou, exatamente, não estou a falar exatamente disso. Não é disso que se trata. Não é bem disso que se trata, porque este valor de quase humanidade de um objeto é qualquer coisa que passa pela forma, não necessariamente pela história. Portanto, por isso é que estão os objetos antigos, e quer dizer, percebam que passa pela forma. Porquê que passa pela forma? Pensem, qual é a diferença entre um objeto? Qual é a diferença entre um objeto antigo e lixo? Qual é a diferença entre eu uma vez senti esta experiência muito candentemente, não é? Entrei, antes da barragem do Alqueva encher, fui visitar aquela parte que ia ser submersa. E então entrei naquelas casas, nos montes antigos, que já tinham sido abandonados. E era giríssimo entrar, ver aquilo tudo abandonado. As casas estavam muito boas, mas estavam abandonadas. E havia cacos e lixo pelo chão. E imediatamente havia um certo tipo de objetos que apetecia pegar neles e até guardá-los. E havia outros que simplesmente se chutavam. Por exemplo, ali ao pé de Monsaraz, que foi onde eu fiz isto, há uma indústria cerâmica tradicional, que é a indústria, as cerâmicas de São Pedro do Corval, que fazem uns barros vidrados interessantes, bonitos, com uns verdes, uns turquesas e umas coisas. E eu olhava para aqueles cacos, e aqueles cacos apetecia guardá-los, não é? E pelo contrário, havia panelas de alumínio, se calhar mais antigas, mas que não suscitavam este interesse. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que a coisa passa sempre pela forma. A quase humanidade passa sempre pela forma. E provavelmente, quer dizer, se essa cruz não tivesse um aspecto antigo ou uma coisa qualquer, não seria digna desse tipo de veneração que recebe. Não é? Portanto, estamos a falar desta quase humanidade dos objetos que se manifesta diretamente nesta ideia de insubstituibilidade que eles têm. Assim sendo, eu só consigo fazer uma intervenção sobre eles, uma intervenção que seja adequada, se essa intervenção for pertinente à personalidade desse objeto. Percebem? Quer dizer, é como quando a gente... Eu tenho 3 filhas, uma mulher e 3, portanto, lido diretamente com 4 senhoras diariamente. Uma mulher e 3 filhas, além dos meus 2 filhos. Portanto, de vez em quando, então as minhas filhas estão agora, 2 delas estão agora no começo da adolescência, e portanto, de vez em quando fazem coisas esquisitas, que é pintarem o cabelo, no verão, passou o cabelo, pintarem o cabelo de loiro, não sei o quê. Ou comprarem uma determinada... A minha outra filha gosta de comprar umas joias, assim, umas coisas esquisitas, não é? E eu olho para aquilo, ou uma roupa qualquer, bem, as senhoras presentes imaginam como é que é, e os rapazes. Eu olho para aquilo e faço imediatamente esta leitura, isto fica-lhe bem ou não lhe fica bem. Quer dizer, estão a perceber? Quer dizer, há um objeto que encaixa na personalidade dela, ou outro que não. Apesar de a pessoa ser exatamente uma coisa com um enorme leque de modalidades de expressão. Mas é inevitável nós fazermos este juízo, encaixa, é ou não é adequado, isso fica, aquilo que a gente diz naturalmente, isso fica-te bem ou isso não te fica bem. Mas porquê? Não fica bem nas outras pessoas? Eventualmente sim, não tem a ver com isso, não tem a ver com o juízo
da peça de joalharia ou do corte de cabelo em si, noutras pessoas ficará bem. Naquela, com aquela personalidade, que se manifesta também pela forma, não fica. Portanto, aqui a questão é muito parecida com esta. Trata-se de perceber o que é que fica bem e o que é que não fica bem. Mas não do ponto de vista abstrato, ou seja, separado. É tudo menos abstrato. É muito concreto, tem muito a ver com a identificação da personalidade do lugar. O Christian Orbach Schultz, como os arquitetos conhecem, inventou ou difundiu exatamente este conceito do genius loci, do genius loci, do gênio do lugar, que era uma identidade que os romanos usavam para definir a identidade do lugar, como se cada lugar tivesse uma pessoalidade, para nós nos entendermos. E evidentemente a intervenção que eu fizer, eu tenho de saber, tenho de conseguir antecipar e tenho de conseguir perceber se fica ou não fica bem relativamente a essa pessoalidade que já lá está. Se eu não fizer isto, sai desastre. Como nós vimos mesmo nos casos da presença de grande talento como o Souto Moura ou do Carrilho da Graça. Portanto, uma investigação do conteúdo, uma investigação da forma, mas, como é que eu vou dizer, da espiritualidade da forma, da personalidade da forma, depois mantendo necessariamente a contemporaneidade do discurso. A contemporaneidade é inevitável, pode gerar incrementos positivos ou não. Como é que se lê a pré-existência? O que é isto do sentido? A leitura da pré-existência implica, primeiro, a leitura e a compreensão do sentido. E só depois da forma. Porque é assim? Bem, outra vez, porque eu só consigo registar perceptivamente, só me consigo dar conta daquilo para que encontro significado. Não adianta eu estar a fazer uma leitura morfológica, agora é mais leitura de discurso de arquitetos, mas não adianta eu estar a fazer uma leitura morfológica que diz o edifício tem esta característica, mais esta característica, mais esta característica, mais esta característica, etc, etc. Porquê? Porque quando eu aplico uma tabela à leitura de uma pré-existência, eu não estou a reconhecer nessa pré-existência senão aquilo que acontece noutros edifícios. Porque a tabela é constituída exatamente pela experiência de outros edifícios. E, portanto, estou a ignorar aquilo que dá a identidade ao próprio edifício, que só é dele. Portanto, uma leitura morfológica, tipo em grelha, não me serve para perceber a identidade. Percebe? Daí, nós temos que ter uma atitude muito mais humana, muito mais natural. Percebem? Aquela coisa que a gente faz quando começa a falar com uma pessoa e gradualmente vai desenhando e conformando a nossa consciência do que é aquela pessoa. Ao ponto que depois, se estivermos a olhar um presente, nós conseguimos perceber se aquele presente é ou não é adequado para aquela pessoa. Percebem? Com o edifício é a mesma coisa. Nós temos que conseguir perceber a pessoalidade do edifício. Portanto, é uma questão de sentido. É uma questão de significado. Mas de significado não de significado como quando qual é o significado disto ou qual é o significado daquilo, mas como quando se diz o gesto daquela pessoa teve muito significado para mim, mexeu comigo, tocou-me. A arquitetura, sendo uma coisa pessoal, mexe sempre. E se nós não partimos deste mexer com, não conseguimos tratar, lidar com ela. Há uma correspondência ao eu. Há uma relação que se estabelece, uma correspondência ao eu. Portanto, esta questão do sentido é correspondente, é concreto, é transcendente, é qualquer coisa que está para além daquilo imediato. E é uma coisa atemporal, eterna, o significado permanece. Tem um valor existencial. A relação com o edifício, que é a arquitetura, suscita aquilo que o Guardini dizia que acontecia com qualquer obra de arte e usava como exemplo a tragédia grega. Os gregos iam à tragédia para gerar neles uma catarse,
uma purificação, ou seja, um serem mais eles próprios. E o Guardini diz, isto que acontecia com a tragédia é suposto acontecer com todas as obras de arte e, portanto, também com a arquitetura. Gerar esta catarse, esta purificação, este ser mais eu. Concretamente, na arquitetura, como é que isto se manifesta? Manifesta-se por palavras que nós usamos com frequência. É uma questão de ambiente. Haver um ambiente apropriado para isto ou apropriado para aquilo. É uma questão de atmosfera. Remetem para uma experiência precisa. Depois, isto tudo é um bocadinho imaterial, digamos assim, mas passa por qualquer coisa, passa exclusivamente por aquilo que é material. É imaterial, mas passa exclusivamente por aquilo que é material. A personalidade de uma obra comunica-se exclusivamente pela forma. Não é o arquiteto que diz na memória descritiva o sentido da minha obra ou a intenção da minha obra era isto. Estou nas tintas, quer dizer, quando eu vou aos Jerónimos, não leio a memória descritiva do Boitaca, nem do Júlio de Castilho. Ele fala comigo por aquela forma, por aquelas pedras, não por outras coisas. Portanto, comunica-se, é uma pessoalidade, é uma espiritualidade, é um conteúdo que se comunica estritamente pela forma. E por todos os elementos da forma. Pelo olhar, pela audição, pelo cheiro. Tudo isso conta, quer dizer, numa igreja o cheiro conta. Os monges sabiam isso, tanto que plantavam plantas aromáticas nos claustros. Eles sabiam isso, os árabes sabiam isso, plantavam plantas aromáticas nos pátios, as laranjeiras. Percebem? Que eu ouça o ranger dos meus passos quando ando por um sítio, e o ranger seja um ranger ou o som dos meus passos num determinado sítio, dá-me uma experiência concreta. Quer dizer, se for pedra, faz-me andar com reverência, faz-me andar direito, faz-me andar atento, percebem? Vejam, quando se entra numa igreja em que o chão é de pedra, as mães agarram logo a mão das crianças, para elas não correrem, para elas não gritarem. Porquê? Porque o eco do chão perturbaria toda a gente, mas o facto do eco perturbar toda a gente faz com que as pessoas se concentrem para não perturbarem toda a gente. Portanto, induz uma atitude que é uma atitude de recepção, de aceitação. Façam perceber. Portanto, quer dizer, perceber como coisas, como o som de uma determinada espacialidade pode ser absolutamente determinante na maneira como se vive isso. O facto de estar ou não estar isolado do exterior, o facto de eu passar a porta da igreja e o barulho dos carros lá fora baixar de decibéis, é uma experiência determinante para se estar numa igreja. Se uma igreja for construída com paredes de tijolo furado ou com paredes leves, em que o som passa todo lá dentro, aquela separação do mundo, aquele entrar em casa, não acontece. Percebe? A maneira, o tempo de reverberação, a maneira como as vozes permanecem no espaço, o tempo de reverberação do espaço, que implica que falar dentro de uma igreja seja um chanar ou seja um falar cadenciadamente, dá uma nobreza àquilo que se diz, que é expressiva, que é comunicativa, que diz qualquer coisa. Portanto, a arquitetura fala através destas coisas todas, não é? Depois a luz, a quantidade de luz, a maneira como a luz está situada, a luz focada sobre o altar, a penumbra na Assembleia. Se eu ilumino aquilo tudo, que me parece um supermercado, eu estava indo agora, quando o Padre Carlos falou de São Domingos, eu, em vez de São Domingos, estava a pensar em São Nicolau. Percebem? Que é uma igreja que eu gosto muito e da qual gosto bastante da liturgia, mas sempre que lá vou, sinto-me um bocadinho num supermercado, quer dizer, com aquelas luzes brancas, excessivamente brancas e excessivamente luz. Percebem? Quer dizer, não, está mal controlado, acho que sinto aquilo mal controlado ao nível da iluminação, percebem? Não... Ao passo do Loreto é péssimo. Sim, para Loreto, quer dizer, Loreto não existe, não é? Com aquela luz que eu digo uma de feio, bem, isso não... Está para lá de qualquer... Quero que eu diga ao Padre Mano. Hã? Quero que eu lhe diga ao Padre Mano.
quiser dizer, diga, que é aquilo que eu tenho, aquilo que eu assumo dizer aqui diante de todos é uma coisa que Não, dizer no bom sentido, para ele corrigir. Não, acho que sim, acho que a cor da luz e a quantidade da luz em São Nicolau está mal controlada. Acho que está. Acho que poderia estar melhor. Acho que, como digo, quer dizer, eu gosto muito lá eu, de vez em quando a gente encontra, mas acho que está mal controlado. Tenho pena este ano não conseguir trazer cá um especialista em imunotecnia que veio nos outros anos, que veio no outro ano. Podia ajudar-nos um bocadinho sobre isto. Pronto. Então, tomando consciência do conteúdo da pré-existência, da personalidade da pré-existência, do genius loci da pré-existência, eu com os meus alunos faço mesmo isto para compreender uma obra. Depois dizem, professor, mas então explique-me lá como é que é isto o sentido. E eu digo-lhes, imaginem, para perceberem bem, imaginem que vocês são realizadores de cinema e têm que filmar um clipe da apresentação daquilo para aqueles vídeos que aparecem nos aviões da TAP quando a gente vai para os turistas verem, não sei o quê. Então, o que é que eles fazem? Eles escolhem sempre um personagem e pensam sempre num argumento para mostrar um sítio, seja a Alcobaça, seja Belém, seja a praia, seja o que for. Não é? Agora, ponham-se no papel de realizador. Vocês têm consciência da identidade deste edifício. Agora vamos fazer o casting do autor. Escolhemos um homem ou uma mulher, ou seja, a personalidade daquele lugar é homem ou mulher. Se for homem ou se for mulher, com que idade? Porque uma coisa é ser criança, outra coisa é ser velho. E depois, vestindo-me como é que o caracterizamos? Pomos de barba, pomos de bigode. Estão a perceber? Tudo isto conta. Mas conta mesmo. É preciso figurar a coisa, é preciso figurar qual é a relação que eu tenho com as coisas. Eu não compreendo um lugar se não fizer isto. Verdadeiramente não me relaciono com pertinência com o lugar se não fizer isto. Portanto, pode parecer esotérico, mas não funciona. Evidentemente, eu não digo que há um gênio que habita o lugar. Isso não digo. Esse grau de idolatria ainda não cheguei. Mas tem uma personalidade. Pronto, portanto, tomando consciência da personalidade da pré-existência, tomando consciência de quais são os elementos da forma pelos quais ela passa, porque estão a perceber, depois esta leitura de conseguir compreender e desenhar a personalidade da pré-existência permite-me dizer esta coisa que é relativamente evidente a um arquiteto quando olha para uma obra, que é, há coisas na pré-existência que estão mal. Ou seja, a personalidade de uma pessoa nunca é perfeita, há coisas que estão mal. Há acrescentos que foram feitos ao longo do tempo que não resultaram bem, que não favoreceram o edifício. E esses podem e devem ser alterados. Não é que todo o passado esteja bem. Há coisas que estão fora desta linha de significado. E às vezes, inclusive, posso me enganar, posso achar que há um determinado elemento que estava mal e depois vou lá substituo e dramaticamente percebo que não, que afinal aquilo fazia falta. Essa é a história do restauro todo do século XX. Quer dizer, o Vilaldo achou que os edifícios antigos valiam pela sua estrutura e pela sua estética, fez coisas a que nós hoje chamamos de um pastiche e chegou lá o Ruskin e disse: este tipo é um criminoso que apagou a antiguidade de todos os edifícios. Mas podemos dizer isto, quer dizer, há coisas que na leitura da pré-existência geram barulho. E, portanto, essas devem ser secundarizadas ou apagadas. Olhar para um edifício e perceber quais são, não é o caso de uma igreja, evidentemente, mas olhar para um edifício no seu geral e perceber que há partes que são menos importantes ou que têm uma função, acrescentos que têm uma função, para os arquitetos é decisivo, quer dizer, é o sítio onde se colocam as casas de banho. Pronto, estão a perceber? Quer dizer, nós precisamos colocar casas de banho num museu, num palácio, num convento para as pessoas lá irem, não é? Se há uma zona que participa menos da identidade, é um sítio que pode ser alterado. E, portanto, é o sítio que consegue receber este novo uso necessário, porque nós não podemos ir fazer as nossas necessidades fisiológicas no campo como eles faziam antes, nos castelos da Idade Média, não é? Portanto, precisa de casas de banho. Onde é que as vamos colocar? Este tipo de raciocínio, depois da determinação da personalidade, ajuda-nos a fazer isto. Mas isto que acontece com as partes do espaço pode ter a ver com um juízo de cor. Esta cor que foi posta aqui não é a cor mais adequada. Precisa de ser envelhecida ou precisa de ser suavizada, ou esta decoração que foi posta aqui não é a mais adequada. Quer dizer, já há um contraste, há um desajustamento. E,
Portanto, este pensamento pode sempre ser feito, mas evidentemente só depois da determinação da personalidade e de uma personalidade que de facto funciona, uma personalidade que é só daquele sítio e que funciona e que lê e explica aquele sítio. Professor, estava a dizer que a Igreja não sofria acrescentos, mas só. Estou a falar do espaço da nave. Mas mesmo no espaço da nave? Sim. Foi sendo, Claro. à medida do tempo, Não, estava a dizer- formas diferentes. Pronto, mas de sim, modular. claro. Sim, tudo bem. Quer dizer, só neste sentido que não há sítio para colocar a casa de banho dentro da casa de banho. Não há um crescente de compartimentos. Era isso que eu estava a dizer. Ok. Mas é evidente que sim, não, neste sentido que há acrescentos de coisas, às vezes, de teias ou de decorações ou de não sei quantas, que não resultam. Não. E outras, pelo contrário, a gente percebe que são acrescentos, às vezes feitos de uma maneira muito ingênua e que resultam bem e que fazem parte da personalidade do sítio e que não podem ser tiradas, apesar de serem pobres, não é? E que envelheceram com o sítio. Eu no outro dia, na sexta-feira passada, estava na Sé, a olhar para os capitéis da Sé. Os capitéis da Sé fazem impressão. Dão um ar pobre, dão um ar de violência, dão um ar aqueles capitéis raspados, a fingir que são qualquer coisa híbrida entre aquilo que seria na Idade Média e a contemporaneidade, quer dizer... Estava fora da talha. Eu sei, pronto, é isso. Mas quer dizer, hoje em dia já não se faria isso que se fez na Sé, não é? O que o Fusquini fez no final do século XIX na Sé já não se faria, porque se percebe que estes acrescentos de talha dourada são qualquer coisa que não se pode ignorar, não é? E que muitas vezes contribui para uma valorização do próprio edifício. Não é? Então, compreendido o conteúdo, compreendidas as formas que transmitem esse conteúdo, então, a terceira fase é a fase do restauro. O que é que há a dizer sobre o restauro? Bem, agora, depois destes dois passos, o restauro é fácil, ou seja, pode-se fazer tudo, desde que não perturbe a identidade da obra. Portanto, aqui agora, tendo em consideração estas duas condições primeiras, do conteúdo e da forma da pré-existência, pode-se fazer tudo desde que não perturbe a identidade da obra. E, portanto, aqueles princípios de restauro ditados pela Carta de Veneza e indicados pela Carta de Atenas são, ao mesmo tempo, excessivos e insuficientes. Como eu já vos tinha dito. Portanto, dizer que a intervenção tem que ser mínima. Sim, é uma questão de bom senso, tem que ser mínima, porque quanto maior for, mais se sobrepõe à pré-existência e, portanto, menos eu consigo aceder ao significado da pré-existência. Mas há intervenções que são mínimas e que, de um ponto de vista perceptivo, são mínimas do ponto de vista construtivo e que, do ponto de vista perceptivo, se impõem. E isso, evidentemente, não pode ser. Dizer que a intervenção tem que ser reversível, é evidente que tem que ser reversível. Quer dizer, se eu estou a fazer uma construção sobre uma pré-existência com valor histórico ou cultural, quer dizer, eu tenho que poder retirá-la. Não posso ter a pretensão de que sou o dono da verdade e que aquilo que eu vou fazer é que é o melhor. Agora, ela pode ser reversível e ser de tal modo, como vos dizia no Carrilho da Graça, e de tal modo dominante na experiência da forma, que ser ou não ser reversível não é o mais importante. E que se eu precisar de uma tecnologia tal que consiga uma intervenção discreta, que não seja reversível, discreta, minimal e que não seja reversível, nessa circunstância provavelmente é preferível optar pela intervenção não reversível, mas que, do ponto de vista perceptivo e da experiência do sítio, é mais adequado. Dizer que uma experiência que a intervenção deve ser distinguível, ou seja, devo perceber que aquilo que fiz hoje é diferente. O mesmo nível de razões, quer dizer, é bom senso que eu distinga aquilo que foi feito no passado e aquilo que foi feito no presente. É de bom senso que isso aconteça. Agora, se essa distinguibilidade for de tal modo ultrajante, dominante na percepção, que se torna ela protagonista, quer dizer, então vamos fazer a coisa mais suave, menos distinguível, mas não é isso que nos Esse é interessa. o problema que nós tivemos do restauro. Há uns anos atrás, a ideia era museológica e, portanto, a intervenção feita nas igrejas era mais no sentido de conservar o que estava, esquecendo-se de que aquilo não é um museu e, portanto... Sim, mas mesmo nos museus isto funciona mal, quer dizer, Mas é diferente ter uma eu peça em 83 conservada, em 83 decapitada, do que ter a peça ao culto decapitada. Claro. São coisas Em 83 eu fiz um curso de arqueologia
na Associação de Arqueólogos Portugueses, que tinha o Veiga Ferreira, etc, etc. E mostraram os diapositivos das restaurações, das coisas que tinham sido feitas num campus romano do Norte de África, na Líbia ou não sei o quê. E então eles tinham feito a integração das partes que faltavam, das colinas e dos arcos, das colunas e dos arcos, etc., com tijolo vermelho. Eu tinha uma pedra branca ali em cima e depois tinha uns tijolos vermelhos que saíam assim e que pareciam um leproso. Estão a perceber? Quer dizer, como se uma coisa mas com... Assim, não é? Esta distinguibilidade não interessa, não ajuda, não ajuda a compreender a arquitetura. Portanto, não é só uma questão das igrejas, quer dizer, é uma questão também de, ou como um caso que estava a dizer, isso aparece como uma peça que está desfigurada ou que está sem face, não é? Que não esteja lá, das duas uma, ou aquilo não é digno de culto, e pode-se dizer. Ou então, se é digno de culto, tem que ter uma posição, tem que ter uma expressão que faça olhar para ela pelo significado dela e não pela sua forma. Quer dizer, senão, quem é que eu vou venerar? Uma santa que se chama Santa de Sepada? Ou, percebem? Quer dizer, não estou a perceber. A imagem da padroeira que está lá no Andorra, a intervenção não foi a melhor porque ela parece chinesa. Mas de facto é a padroeira da igreja. Foi até pública. E o que é que fazer daqueles degraus de mármore que pelos desgastes das pessoas passarem? As pessoas normalmente faz-se aqui um ambiente e fica um bocado feio. Quer dizer, depende. Quer dizer, claramente, o facto de um degrau estar amaciado pelo tempo é sinal exatamente de um sítio envelhecido e com história. Portanto, esse aspecto antigo não é de modo nenhum desprezado. Aquilo pode ter problemas de uso, das pessoas escorregarem, etc. E isso merece ser substituído. Mas depois aqui é uma questão que tem a ver com as intervenções, como elas devem ser feitas. E essa questão de fazer entalhes com uma determinada estereotomia em degraus antigos é uma longa tradição, ou seja, há intervenções dessas feitas no século XVIII e no século XIX e não sei o quê. Portanto, que elas continuam a ser feitas no século XX, apesar de poderem ofuscar um bocadinho, acho que é exatamente. Não, mas vejam, por exemplo, a limpeza, foi feita uma limpeza da fachada de São Pedro no ano 2000. Mas antes, foi pelo professor Sandro Benavente. Mas antes, em 96, tinha sido feita outra, que se eximiu pelo Giuseppe Sanders, que se eximiu de fazer uma leitura crítica da fachada. Tipo, não vou discutir o assunto, acho que fez mal, devia ter feito, e acho que o Benavente fez melhor. Mas agora não é esse o meu ponto. O ponto é que ele fez uma intervenção exclusivamente material. Ou seja, ver quais eram as pedras, exclusivamente técnicas, ver quais eram as pedras que estavam estragadas, substituí-las. Quando ele substituiu as pedras antigas, o travertino é uma pedra que envelhece mal, não é? Fica muito suja, mas não tem a sorte de ter o nosso guiós, não houver necessidade muito mais bonita se tivesse guiós em vez de travertino. Quando ele substituiu, ele foi à mesma pedreira, onde tinham sido tiradas as pedras de travertino para fazer São Pedro. Aquelas pedras que estavam podres, ele substituiu-as por outras. Portanto, do ponto de vista técnico estava perfeito. Mas não chegou, porque senão ia parecer que São Pedro, a fachada de São Pedro estava com interícia, não é? Portanto, com umas pedras brancas e outras mais escuras, etc. Então o que é que ele fez? Fez uma patina, uma tinta de água, uma tinta de cal, que foi buscar a cor das pedras antigas e que havia de desaparecer com o tempo. Quando a pedra fosse envelhecendo, e, portanto, ganhando a patina e ganhando a cor, a tinta que estava por cima desaparecia e a pedra ficava com a mesma cor das outras pedras que lá estavam. E, portanto, esse choque foi anulado. Estão-me a fazer entender? Pronto. Isso funcionou. Perfeitamente. Até 2000.
Não é uma coisa complicada, uma altura de cal com mais uns pós de terra, mais ocre e não sei o quê. É uma coisa que funciona, nem é difícil, percebe? Nem sequer é difícil. Só há uma coisa que na entrada daquela porta da Catedral de Salamanca, que foi restaurado lá umas pedras, e não sei se já repararam, puseram lá um astronauta. Um astronauta. Porque os motivos são profissões e então o arquiteto, quem foi, não sei, pôs um astronauta também. Então, vê-se lá um astronauta. Eu, desde que Nossa Senhora de Fátima permitiu aquilo, já não faço comentários da astronauta. Pronto. Portanto, a operação de restauro é uma operação predominantemente conservativa, é uma operação crítica, não é uma operação dogmática. Cumprir princípios não chega, não realiza, e é uma operação que tem uma finalidade revelativa. É isto que não se pode perder de vista. A finalidade da operação de restauro é trazer ao de cima a personalidade da obra, que pode estar mais apagada, e, portanto, trazer a obra à comunicação com as pessoas. Revelar o seu valor de identidade, que é o seu valor artístico, que é a sua razão de ser. Portanto, deve-se fazer tudo para revelar a identidade da obra e deve-se fazer tudo para revelar, ativar a ação que é própria da obra. Ou seja, a liturgia, como costuma dizer. Na presença destes dois princípios, destas duas finalidades, sem dogmatismos, não há regras absolutas, mas na presença destas duas metas, pronto, far-se-á, com mais ou menos talento. E agora vamos então mostrar um caso. Atenção, quer dizer, o que eu tenho para vos mostrar é esta, a Igreja de Santa Maria de Doménica, do Giovanni Carbonara. O Carbonara é o presidente da Escola Superior de Restauro dos Monumentos, é o responsável da Escola Superior de Restauro dos Monumentos de Roma, da Sapienza de Roma, e pugna muito por estes princípios de restauro. Também o Benedetti faz parte, o Benedetti é da mesma escola, mais velho que ele, que é a que se chama o restauro crítico. Ou seja, a operação de restauro é uma operação que filtra primeiro, passa por um crivo, descobre o significado e intervém a partir daí. Porque perceptivamente o homem funciona assim, entendam? Eles não chegaram lá com este tipo de relação, de reflexão teórica e filosófica, mas se a gente for buscar Heidegger, se a gente for buscar Levinas, se a gente for buscar quem quiser que seja, desde Husserl, percebe que o homem percebe aquilo que reconhece um significado e, portanto, na ausência de significado, só reconhece aquilo que já está escondido em si, não aprende nada. Portanto, qualquer operação humana, necessariamente, é dominada por esta procura de significado. Não sei se, no caso da fachada do Basílica, qual é que é a diferença da abordagem? Qual fachada do Basílica? De São Pedro. São Pedro. Não percebi. Em relação à outra escola de 2000. Há intervenção de... Foi, quer dizer, portanto, ele percebeu, o Sandro Benedetti, que é professor de História, fez uma intervenção muito mais profunda, fez uma investigação muito mais profunda. E ele descobriu que o João procura o arquiteto da fachada, que eu esqueci, que o M qualquer coisa, que o arquiteto que fez a fachada resultou exatamente deste prolongamento problemático de São Pedro, da planta do Bramante e do Miguel Ângelo, e depois houve este prolongamento que foi feito por este arquiteto cujo nome começa por R, que eu me esqueci. E então, ele descobriu que depois da obra, nos encargos, descobriu que depois da obra estar completada, o trabalho dos pedreiros terem sido mandados embora, não sei o quê, houve mais uns pagamentos para andaimes, trinchas e tintas. E pôs-se a perguntar porquê.